E a gente conseguiu restabelecer contato com a nossa analista de política, Basília Rodrigues. Basília, está me ouvindo agora? Tem que pedir desculpas para o celular, porque ele está cansado. Eu e você não, mas os nossos aparelhos telefônicos com certeza. É a tecnologia, né? Aquela famosa lei de Murphy. Quando a gente vai entrar ao vivo, sempre acontece alguma coisa. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos dar sequência, Basília. A gente estava falando do Day After, acima de tudo, dessas duas versões que a gente começa a entender, né? As defesas tentando traçar aí novas estratégias, a famosa guerra de narrativa. É isso, olha, as estratégias de defesa do governador afastado, Ibanez Rocha, do ex-secretário de Segurança, Anderson Torres, seguem caminhos opostos que os colocam em lados diferentes, né? Seguem ideias diferentes que acabam colocando um como rival do outro nessa estratégia de se defender de um processo, até aqui, ao menos um processo no Supremo Tribunal Federal que acusa governador e ex-secretário de omissão. Esse é apenas o início da investigação, então os advogados de ambos os lados ainda estão traçando essas estratégias. Eu tentei contato com interlocutores dos dois lados e ontem à noite, conversando com eles, qual foi a avaliação de que é impossível que Ibanez e Anderson deixem de guerrear nos bastidores jurídicos, né, dessa defesa no Supremo Tribunal Federal, num cenário em que dificilmente o processo deixará de punir alguma autoridade responsável pela segurança aqui de Brasília no dia dos protestos. Então, é impossível que alguma autoridade do governo local deixe de responder e ser punida pelo o que aconteceu aqui, todo esse caos. Então, na dúvida, Ibanez ou Torres, um ficaria contra o outro. Então, as teses ainda estão sendo formuladas. A gente observa que a situação de momento é um governador que está afastado do cargo por 90 dias e um ex-secretário, também ex-ministro da Justiça, que está preso desde ontem, como nós da CNN Brasil trouxemos em primeira mão. Ontem à noite, conversando com esses interlocutores, e aí a gente que está realmente falando diretamente, tanto com Ibanez quanto com Torres, para saber o que eles estão pensando, o que sustentam em suas defesas. Um interlocutor muito próximo de Ibanez Rocha me disse assim: Ibanez vai colocar na conta dele Anderson Torres, porque tem prova, tem mensagem, tem tudo. Esse interlocutor trouxe para mim um bastidor interessante, pelo menos eu não tinha ouvido falar ainda, do momento da exoneração de Anderson Torres no domingo passado, quando Brasília já estava aquele caos, antes da intervenção federal ser decretada. Ibanez Rocha, o governador afastado, ligou para Anderson Torres, que estava em viagem aos Estados Unidos, de férias com a família, e o demitiu por telefone, muito indignado com a perda do controle do esquema de segurança. Então, olha a declaração de um articulador da defesa de Ibanez Rocha. Ibanez vai colocar na conta dele, tem prova, tem mensagem, tem tudo. O governador exonerou Anderson Torres pelo telefone diante da indignação, me afirmou este aliado do mandatário local. Então, as teses são tantas e é natural na construção de uma defesa que vários cenários sejam analisados e também que curiosidades, detalhes do relacionamento das pessoas que enfrentam o mesmo processo judicial venham à tona, até para se encontrar as contradições em que determinados pontos podem beneficiar um e prejudicar o outro. Desde o início, este tem sido um objeto da minha apuração, porque eu fiquei pensando: Ibanez e Torres, a defesa dos dois, vão se associar ou rivalizar no processo? Até aqui, de acordo com esses interlocutores, não existe outro cenário que não seja de guerra entre as equipes de defesa do governador afastado, Ibanez Rocha, e do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. E aí, Renan, é aquele momento que começam a surgir
questões de relacionamento entre os dois que vinham sendo colocadas debaixo do tapete, pessoal passando pano, passando a ideia de que estava tudo bem no relacionamento entre Ibanez e Torres, mas agora vem interlocutores de ambos os lados, até para criar uma dissociação entre essas duas figuras relevantes, vem contar, olha, eles não são tão aliados assim. Ibanez Rocha contratou Anderson Torres pela segunda vez para ser secretário de Segurança Pública, mas a essa altura do campeonato, com os dois envolvidos no processo judicial, tem aí aliados de ambos os lados tentando mostrar que, apesar da conexão de estarem no mesmo governo e no mesmo campo ideológico da direita, os dois não seriam aliados de primeira ordem. Neste momento, tem muito magistrado, integrante do governo federal e do governo local, dizendo assim para Ibanez, eu não disse que não era para contratar de novo o Anderson Torres, que isso poderia trazer problemas para a gestão do governo do Distrito Federal. Torres foi secretário de Segurança Pública nos primeiros anos do primeiro mandato de Ibanez, ali por 2019, e voltou agora novamente na condição de secretário porque deixou o Ministério da Justiça com o fim do governo de Jair Bolsonaro. Então, ele retornou neste segundo mandato de Ibanez, agora no início de 2023, para desempenhar este papel, que é super relevante, de secretário de Segurança Pública. Só que este caminho de sair da esfera do Bolsonaro para voltar à equipe do governo de Ibanez passou por alguns lances, como conversas que o governador teve com integrantes do atual governo Lula, a exemplo do ministro da Justiça, Flávio Dino, em que foi dito para ele não contratar Anderson Torres. No entanto, Ibanez insistiu. E aí isso também precisa ser trazido à luz dos fatos nessa investigação. Por que o governador quis recontratar Anderson Torres? Os aliados de Torres dizem porque, além de ser um aliado fiel, né, um apoiador de primeira ordem do Ibanez Rocha e de suas ideias do campo de direita, é um policial federal muito competente. Ele que é delegado da Polícia Federal, já participou de várias operações de combate ao crime organizado, conhece na palma da mão o esquema de segurança, os gargalos da segurança aqui no Distrito Federal. Então, vamos medir passo a passo nessas defesas o quanto Ibanez e Torres continuarão conectados ou não nas estratégias de defesa. De início, nessa largada, conversando com interlocutores de ambos os lados, o clima é de divergência e, como me disse um especial articulador, eles já estão guerreando para saber quem sai menos punido dessa no fim do processo. Basílio, uma coisa que você comentou e bem frisou ontem na cobertura foi a questão da população, de um modo geral, aí de Brasília, com essa sensação de insegurança que partiu depois dos atos que a gente acompanhou do último domingo, né? Então, isso ficou muito na minha cabeça, porque como será que, de certa forma, o governo vai conseguir, governo, né, estadual, vai conseguir, digamos, fazer com que essa imagem da corporação não saia manchada depois de tudo isso que a gente está acompanhando? Eu ouvi ontem de um integrante do gabinete do governo do Distrito Federal a seguinte frase: quem erra não são as instituições, mas as pessoas. Então já está acontecendo, né, uma série de medidas e sinalizações, tanto do governo local quanto da equipe da intervenção, para tentar descolar a instituição Polícia Militar do Distrito Federal da pecha de incompetente, negligente, incapacitados para poder incapazes para manter a segurança de Brasília. Então, uma apuração nova que a gente está trazendo no site da CNN Brasil nos mostra que o governo de Brasília vai tomar uma série de medidas, um tipo de pacotão de medidas que melhorem a vida dos policiais, deem mais prestígio, reconhecimento de quem se mantém firme
na atribuição funcional, né, no papel de preservar a segurança de Brasília para garantir esse alinhamento. Então, o governo de Brasília vem aí com um pacote que prevê reforma do batalhão da PM, que cuida da esplanada dos ministérios, promete convocar concursados que estão em cadastro reserva da PM de Brasília, usar 150 milhões de reais para reforçar uma gratificação que é paga aos policiais quando eles fazem o chamado serviço voluntário, ou seja, trabalham mesmo quando estão de folga. O voluntário aí é no sentido de se colocar à disposição para trabalhar, não que eles fiquem sem receber um extra. Então tem esse serviço de gratificação voluntária em que os policiais têm um limite para poder trabalhar mesmo quando estão em folga. A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, de acordo com interlocutores, reservou 150 milhões de reais do orçamento do Distrito Federal com o objetivo de dobrar esse voluntário, dobrar o número de pessoas e também o quantitativo da gratificação dos policiais que topam trabalhar mesmo de folga. É um ganho extra, isso tem previsão legal, só que existia um limite. Por exemplo, não pode fazer mais de 8 horas por dia e 10 vezes por mês. Então, a governadora tem dito a seus interlocutores que vai tirar 150 milhões de reais dos cofres do Distrito Federal para dar um reforço nessa gratificação, Renan, e ainda apresentar uma proposta, uma sugestão de lei ao governo federal para reformar a legislação que garante esse serviço de voluntário. Então, ampliaria ainda mais, porque tem tanto a queixa do valor, quanto também do limite de cotas. Quantas vezes os policiais podem se dispor para trabalhar no seu dia de folga. Então, são duas frentes. Já tirar 150 milhões de reais dos cofres públicos para ampliar esse serviço voluntário gratificado da Polícia Militar e ainda sugerir ao governo federal, porque aí precisa da elaboração de um projeto de lei que passe pelo Congresso Nacional para adequar as regras da lei do voluntário, que poderia permitir até uma equiparação dos policiais militares aqui do Distrito Federal com a Polícia Civil. Aquelas guerras tradicionais, né, antigas, entre as corporações. Então, tanto civis quanto policiais civis quanto militares podem fazer esse serviço voluntário, mas os militares reclamam que ganham menos, que têm menos oportunidades de cotas de voluntariado do que os policiais civis. Então, isso aí está no radar e a gente está trazendo em primeira mão para vocês aqui na CNN Brasil. Um outro ponto interessante também desse pacotaço que vem aí do governo do Distrito Federal para mostrar resposta à instituição e também à população, amanhã, segunda-feira, a governadora em exercício, Celina Leão, deve ir ao batalhão da PM responsável pela segurança da área central aqui de Brasília. Olha que tem um batalhão especial só para isso. É chamado até de Batalhão dos Poderes. É o 6º Batalhão da PM. Ele fica ali localizado perto das dependências da Câmara dos Deputados. A avaliação de quem trabalha lá, que o lugar está precário, está caindo aos pedaços. E aí, agora, a ideia é ampliar esse espaço, poderia ter a utilização de containers para criar novas áreas de trabalho para os PMs, acelerar essa reforma. Amanhã, a governadora em exercício, Celina Leão, que é vice-governadora do Distrito Federal, está no lugar de Ibanez Rocha, diga-se de passagem, aliada política de Ibanez, então ela não está passando a perna no Ibanez até... e vale destacar isso, é alguém que é de confiança do governador afastado, que está tentando segurar as pontas, manter aí a normalidade, tem servido com muitas estratégias junto à intervenção, tem conversado bastante com a equipe de intervenção, até mesmo, Renan, para evitar que o decreto de intervenção seja prorrogado, né? Até aqui vai até o dia 31 de janeiro.
o governo de Brasília não quer que a segurança fique mais tempo sob o regime de intervenção. Então, tem tido essa articulação entre as equipes da intervenção e do governo local para dar uma melhoria rápida ao esquema de segurança aqui de Brasília. Amanhã, a Celina Leão disse a interlocutores que vai nesse batalhão dos poderes, na esplanada dos ministérios, para fazer uma visita técnica. E ali fazer o reconhecimento de que o lugar não está adequado para o trabalho dos policiais e justamente os policiais que cuidam da segurança da área central de Brasília, apenas isso, né? Uma área de maior importância. E anunciar que vai fazer essas melhorias. Então, tem matéria da gente no site da CNN Brasil falando da previsão do reforço dessa gratificação, da convocação de pessoas que estão em cadastro reserva para entrar na Polícia Militar, também essa articulação do governo local com o governo federal, e tem até medalha no bojo dessas medidas, né? Querem criar uma medalha de louvor para todos os PMs machucados no dia dos ataques golpistas. Essa foi Basília Rodrigues, já fica a sugestão dela para que você possa fazer essa visita ao nosso site da CNN para ler essa reportagem completa da Basília com todos esses detalhes importantíssimos. Tem muita pergunta sem resposta, mas com certeza uma delas é que a gente vai trabalhar muito, muito, muito nos próximos dias, né, Basília? Definitivamente. Eu falo muito com o Nonato, né, que desde 2013, quando o gigante acordou, naquelas manifestações que antecederam o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, nós jornalistas, especialmente aqui de Brasília, não dormimos. Então tem um passivo aí de 10 anos de insônia para a gente, pelo menos, aquelas manifestações que começaram com manifestações cívicas, mas depois se asseveraram e viraram mesmo palco para Black Blocs.